Então, pessoal, vamos começar a nossa aula sobre lei de Coulomb da força elétrica. Antes disso, vou passar aqui algumas simulações da aula anterior de eletrostática, né? Eu disse que a gente estudou que os prótons ficam no núcleo, né? Vimos o átomo de lítio, que são 3 prótons que definem o lítio, né? 2 prótons hélio, 1 próton hidrogênio, a gente vê aqui na tabela periódica, né? Vimos isso, que o corpo, para ficar, ele recebeu 2 elétrons aqui, ele está com mais prótons do que elétrons, está positivo, está neutro, e se tiver mais elétrons do que próton, está carregado negativamente. Vimos aqui os níveis eletrônicos, que os elétrons estão presos, por isso que eles não são atraídos são atraídos, mas eles têm uma energia, né, que faz com que não ocorra essa tração. E o núcleo também é próton com próton. O núcleo está também numa repulsão desses prótons por causa de uma força nuclear, né? E os nêutrons são cargas, numa carga elétrica dos nêutrons. E a massa dos nêutrons e do próton são iguais, e a dos elétrons é a menor massa que tem, né? Vimos isso, e que para poder haver uma reação, para quebrar o núcleo, nós vimos que tem que ter uma reação nuclear. Vimos a reação do urânio, né? Para bombardear o núcleo com nêutrons. Bombardeia o núcleo com nêutron, a gente consegue quebrar esse núcleo. Esse núcleo sendo quebrado, ele libera mais nêutrons e dá uma reação em cadeia, né? Então a reação em cadeia nós temos, e libera também, quando esse núcleo quebra, ele também libera energia, né? Radiação gama. Então aqui eu tenho vários núcleos. Quando eu quebrar um núcleo, bate em outro, ele libera mais nêutrons, vai quebrando outro, tá vendo? Essa radiação, a cor amarela são ondas, radiação gama, que é bem radioativo e perigoso, né? Então, quanto encher mais de núcleos, né, ele vai bater em um, vai quebrar o outro, né? Quebra o núcleo, que libera mais nêutrons, né? Por isso que é chamado de reação em cadeia. Falta explicar essa animação. Também faltou explicar, né, que tem um balão, né? Ao atritar o balão, 2 corpos neutros, né? Temos o casaco e a lã, o balão e o casaco. Ao atritar, um fica positivo, outro fica negativo. Um perde elétrons e outro ganha. Então aqui é eletrização por atrito, né? Deveria haver aqui por contato, né? O balão, mais o algoritmo aqui não está funcionando. E aqui é por indução, né? Deixa eu colocar desse lado aqui, tentar induzir aqui. Por indução, né? Os prótons, ele vai repelir os elétrons e vai atrair os prótons. Essa região aqui vai ficar polarizada. Então, indução elétrica. E se eu também atrair, deixa eu reiniciar aqui, né? Vou usar 2 balões. Colocar um pouco de elétron nesse e elétron nesse, vai haver uma repulsão entre esses balões, por conta que a próton com elétron é repulsão. E nós já tratamos materiais diferentes, né? Se for o mesmo material, em vez de eletrização, a gente vai causar aquecimento, né? Esse material é aquecimento que agita as moléculas. Vimos também sobre o raio, relâmpago e trovão, né? Então, aqui é um exemplo. Vou colocar aqui que analogia aqui, que a perna de outra volta aqui no tapete é como se fosse as nuvens passando, o ar passando as nuvens, e chega um ponto e a maçaneta é como se fosse a terra, né? Não há ainda a descarga elétrica, mas que seria pelo ar, mas quando há muitos elétrons, há essa descarga, né? Tá vendo aí? Então isso seria a descarga elétrica. Então já montamos os nossos átomos e agora vamos começar a lei de Coulomb, que é a lei que vai calcular essa força de atração, né, entre 2 corpos carregados, né? O casaco positivo atrai a lã negativa. A gente vai calcular essa força de atração do casaco e a lã, ou
podemos calcular essa força de repulsão entre as bolas, né, de mesmos sinais. Então, Coulomb ele calculou essas forças, né? Vamos começar aqui. Então, vamos ver esses slides aí. Ver o que Coulomb, quem foi ele, né? Ele foi um físico e que formulou em 1785 a lei matemática que rege as interações entre as partículas eletrizadas. Ele usou o modelo de newtoniano e ele observou que se manifestava por força de atração e repulsão. A gente sabe, né? Sinais opostos: atração, a força, e mesmo sinal, mesmo nome, força de repulsão. Cargas iguais, repulsão. Então, nós consideramos dois corpos eletrizados, Q1 e Q2. Eles estão separados por uma distância d. Então, quando as dimensões são pequenas, né, dos corpos, a gente pode considerar como um ponto. Então, como os corpos são eletrizados, há uma força de interação. A intensidade da força diminui à medida que a distância de separação d aumenta, né? Então temos aqui um corpo Q1 com a carga menos 4 microcoulomb, que é 10 a menos 6 esse uzinho, né? E um está negativo, menos 4, vou até aumentar aqui, né? E outro tá positivo. A força é de atração, né? Porque um é negativo, outro é positivo. Repare que quanto mais próximo, a força é o mesmo módulo, 998, só que quando eu afasto ele, afasto um pouquinho, já baixa muito. Aí. 420, a força é a mesma nos dois corpos, aí. 370, aí. Tá vendo que a força aqui é de atração. Se eu colocar a mesma carga aqui, né, quanto menor a carga, menor a força, a mesma carga, a força de repulsão, né? Tá vendo que a força de repulsão e aqui a força de atração, né? O que é interessante que, como eu disse, né? Quanto maior a distância, menor a força. E ela é o inverso do quadrado da distância. Se eu diminuo a distância em 2, a força diminui ao quadrado, diminui em 4. Se eu aumento a distância em 4, a força diminui ao quadrado. A força fica 16 vezes menor, né? Então, quanto maior a distância, menor essa força de interação. Quanto mais próximo, maior essa força entre eles. Mais puxa, né? Ou repele, né? Se for sinais, se for o mesmo sinal, né? Se formos negativo, por exemplo, vai ser repulsão, né? Vai ser repulsão. Aí, se aumentar a distância, diminui essa força, né? Coloquei aqui em notação científica. Então, vamos lá. Continuando, já que nós vimos isso daí. Como foi que ele calculou essa força? Ele calculou através da fórmula, né? Força igual a... Vamos lá. Adiantando aqui. A força igual a K, que é uma constante, vezes módulo de Q1, vezes módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Esse módulo significa que, se for, por exemplo, Q1 igual a menos 3 Coulomb. Então, módulo de Q1 vai ser mais 3 Coulomb. Sempre fica positivo, né? Esse módulo. Dividido pela distância ao quadrado, né? D a distância em metros. Q1 e Q2 é a carga em Coulomb. F é a força em Newton e K é a constante. A constante no vácuo, né, a do ar, é aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9, que é a que nós iremos utilizar. Mas existem outras constantes, né? Existe a constante na água, né? A constante no benzeno, no petróleo, no etanol. Mas a gente vai utilizar vai ser essa, K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 para nossas questões. Então, como nós vimos naquele gráfico, quanto maior a distância, menor a força, né? Então, tá vendo aqui? Tá mais próximo, a força é 16F.
vai aumentando a distância, né? Vai diminuindo a força. Quando ficar 4D a força fica aqui pequenininha, né? É como nós vimos aqui, né? Quanto maior, mais próximo, maior a força. Quanto mais afastado, essa força de interação diminui, né? Aqui eu vou colocar uma de atração, né? Quanto mais aproxima, aumenta essa força, mais afasta, diminui. Então esse gráfico explica isso, que quando você aproxima, a força aumenta, e quando você afasta, diminui proporcionalmente ao quadrado da distância, que é uma hipérbole cúbica. Então aqui temos um exemplo, né? Vamos resolver essa questão aqui. F igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então F igual a K, que é 9 vezes 10 a 9, vezes módulo de Q1. Quem é o módulo de Q1? Isso aqui é o K. É 3 microcoulomb. No lugar desse U, é 3 vezes 10 a menos 6. Então vai ser 3 vezes 10 a menos 6 dividido por menos 4 milicoulomb, que é menos 4 vezes 10 a menos 3. Então, como é que é em módulo, vai vir positivo. Lembra que eu disse? 4. Deixa eu pegar aqui a borracha. Então é F, mais uma vez, né? 9 vezes 10 a 9 vezes 3 vezes 10 a menos 6. Esse menos 6 vem desse U, né? Vezes 4 positivo, porque está em módulo, vezes 10 a menos 3, que vem desse M, né? Vou colocar aqui de novo. K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido por D ao quadrado. Dividido pela distância ao quadrado, né? Qual a distância? 3 metros, né? Então, 3 ao quadrado. Então vai dar 9 vezes 10 a 9 vezes 3 vezes 10 a menos 6 vezes 4 vezes 10 a menos 3. Pela distância, aqui 3 ao quadrado é 9. Posso cortar esse 9 com esse 9. Aí vai sobrar F é igual a 3 vezes 4, 12. 12. Conservo a base 10 e somo os expoentes. 9 menos 6 menos 3. 9 menos 6 e menos 3. Vai dar 12 vezes 10 elevado a 0. Que é número elevado a 0 igual a 1. Então vai ser 12 vezes 1, que vai dar 12 newtons. Então, gente, eu quero que vocês, para revisar, tentem fazer essa conta sozinhos, né? Ok? Sozinhos, para poder resolver. Vocês poderiam fazer aqui 9 vezes 3 vezes 4 e depois dividir por 9, né? Que é dar o mesmo resultado. Ok? Então, eu vou aqui apagar aqui, né? Vou fazer de novo, só que de outro modo, né? Deixa eu apagar a apresentação. Fiz a apresentação de slide, né? Cortando as unidades, né? Vou mostrar para vocês que eu posso cortar aqui metro quadrado com esse metro quadrado, né? Esse coulomb quadrado, que é coulomb vezes coulomb, com esses dois coulomb vai dar coulomb ao quadrado, que vai sobrar só newton. Então assim é que a gente pode fazer de outra maneira. E para finalizar, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Para finalizar,
digamos que essa distância tivesse sido 3 vezes 10. Vou apagar essa distância. Se é a mesma questão com a distância igual a 3 vezes 10 a menos 2, né? Seria a mesma coisa, F igual a K vezes 3 vezes 10 a menos 6 vezes 4 vezes 10 a menos 3 dividido pela distância ao quadrado. A distância agora vai ser 3 vezes 10 a menos 2 elevado a 2. Tá vendo agora? O 10 a menos 2 agora entrou dentro do quadrado, né? Então vai dar 9 vezes 10 a 9 vezes 3 vezes 10 a menos 6 vezes 10, 4 vezes 10 a menos 3 dividido por 3 ao quadrado, 9, e 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a vezes 10 a menos 4, ok? Fica 2 vezes 2, menos 2. Se fosse 10 a menos 1, seria menos 1 vezes 2. Se fosse 10 a menos 3, seria menos 3 vezes 2, dá menos 6. Então, como é que é? 10 a menos 2 vezes 2 dá 10 a menos 4. Esse 9 eu corto com esse 9. Aí F fica igual a... Vamos aqui para cima, né? Então F fica igual a 3 vezes 4, 12. Vezes 10 elevado a 9, menos 6, menos 3, dividido por 10 a menos 4. Né? Fica igual a 12 vezes 10 elevado a 0, dividido por 10 a menos 4. Vamos vir para aqui agora. Então F vai ser igual a 12 vezes... Esse 10 a menos 4 ele vai para cima, para o numerador. Só que ele vai inverter o sinal. A 10 elevado a mais 4 newton. E por que eu fiz esse exemplo? Porque agora eu quero que vocês façam essa atividade aqui. Vamos explicar aqui para vocês. Vou deixar no Classroom essa atividade. E quero que vocês façam, né? Então, vai trazer a fórmula, né? Traz dúvidas aqui logo. Mas vocês podem vir também perguntar pelo WhatsApp aí. Ok. F igual. Aí no lugar do K, você vai botar o 9 vezes 10 a 9, né? No lugar do Q1, você vai botar quem? O 3 vezes 10 a menos 6, no lugar do Q2. Também 3 vezes 10 a menos 6, né? Então aqui já está o Q1, aqui já está o Q2, aqui já está o K, né? E a distância, né? A distância, você vai botar o 3, então vai ser K, vai botar o Q1, né? Modo Q2, e a distância, você vai botar o 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, lembre, né, que eu ensinei, né? Você K, vai botar o lugar do K, vai botar o valor do Q1, o valor do Q2, aqui vai dar o 9 vezes 10 a menos 4, né? Aí vocês vão calcular aqui e resolver. Aí você vai marcar, vai fazer os cálculos, né? Mandar os cálculos e mandar para o Classroom, tá ok? Se a força é de repulsão ou atração, vocês vão ver, né? Q1 é o que? Positivo, né? Q2 é o que? Positivo também. Positivo com positivo é o que? Atração ou repulsão. Vocês vão estudar, vão ver as aulas e responder essa atividade. Tá ok? Espera aí que quem tiver dúvida aí é só perguntar pelo WhatsApp, deixar mensagem aí pra mim. Eu vou responder. Ok? Próxima aula a gente corrige essa atividade aqui. Né? Valeu, gente.